Oi, eu me chamo Luíse, tenho 32 anos e hoje sou coordenadora pedagógica. Me formei na UF e na época não tive nenhuma ajuda de custo, faculdade pública sem ajuda mesmo, nenhuma bolsa. Por exemplo, tem bolsa transporte e tudo mais. Quanto tempo de estudo? Bom, na faculdade de Letras Português e Literaturas pela UF, eu fiz 4 anos, foi minha primeira graduação. Me formei em 2012 e em 2020 eu resolvi fazer 2 outras faculdades, né? Como segundas graduações, eu fiz as 2 juntas, faculdades diferentes. A de Letras Português e Inglês foi na Cruzeiro do Sul, EAD, e a de Pedagogia foi na Unileia, também EAD. Então eu fiz 2 segundas graduações EAD em 2020. Então, cada uma, né? A primeira faculdade teve 4 anos e as segundas que eu fiz foram EAD, foram em um ano só. Quais habilidades e aptidões são necessárias? Bom, para ser professor, a gente precisa ter muita paciência, precisa ter muita vontade de aprender sempre, precisa ser humilde também para entender que por mais que a gente estude muito, a gente sempre vai aprender. Sempre tem alguma coisa nova para aprender e também sempre vai aprender com o nosso aluno, tá? Por mais que a gente tenha um monte de curso e um monte de coisa, um monte de pós-graduação, sempre tem uma novidade. O nosso aluno sempre vai trazer alguma coisa nova pra gente. E isso que é muito legal também na nossa profissão. Quais matérias do ensino básico mais têm a ver com a sua profissão? Bom, como eu me formei em letras, né, primeiramente, e posso dizer até que pela pedagogia, mas mais voltado para letras, as matérias que mais têm a ver com a minha profissão foi a área de linguagem, né? Então, língua portuguesa, língua inglesa, língua espanhola, tudo isso contribuiu bastante para minha faculdade, né? Quanto ganha esse profissional? Depende muito de onde você vai trabalhar, né? Se for uma escolinha de bairro pequena, se for uma escola pública, porque os seus títulos, né, fazem você ganhar mais. Se for uma faculdade particular ou pública, então isso varia muito. Um professor pedagogo hoje, acho que o salário mínimo, assim, a base dele é 1.600, acho que é isso, meio período. E aí, se você trabalhar numa escola maior, você pode ganhar para mais de 4.000, 5.000 reais. Como eu disse, vai depender muito de onde você está trabalhando. Como é o dia a dia do profissional? O professor, ele não para de trabalhar, tá? Porque dar aula é uma parte do seu dia. Preparar a aula é a outra parte do seu dia que te consome bastante. Além de atividades para corrigir, prova para montar, atividade para montar, prova para corrigir, aula para montar, e a gente está sempre procurando uma novidade para atrair o nosso aluno. Então, assim, o dia a dia é sempre trabalhando. Como coordenadora pedagógica, o nosso dia a dia é mais estressante, porque a gente tem muita demanda, muitas coisas para fazer. Tem que lidar com o pai, tem que lidar com o professor, tem que lidar com o aluno, tem que lidar com os nossos superiores. Então, é bastante diferente. O lado mais difícil e o lado mais prazeroso? Bom, de ser professor, o lado mais difícil... Eu acho que o lado mais difícil de ser professor é a falta de reconhecimento, assim. A gente entra em sala de aula e pra gente conseguir a atenção do nosso aluno, a gente tem que rebolar muito, sabe? Fazer das tripas coração pra conseguir dar uma boa aula, pra fazer aquilo ter significado e sentido pro nosso aluno. Agora, a parte mais prazerosa é realmente a troca com o nosso aluno, né? Todo o carinho que a gente recebe deles é sensacional. Fui muito realizada durante esses 11 anos como professora. Eu amava estar em sala de aula, eu amo até hoje, sempre que eu tenho a possibilidade de voltar para dentro da sala de aula, é um momento assim que me renova. E como coordenadora pedagógica, o lado mais difícil é realmente ter que lidar com muita pressão, com essa demanda que não para, com os pais, com os alunos, com um monte de problema que você tem que resolver o tempo inteiro, lidar com as emoções das pessoas, resolver sempre problema. Isso é bastante desgastante. O lado prazeroso é que você realmente tem essa troca com os seus professores, você tem um monte de aluninho também para ajudar, para
A gente pega a parte boa também do aluno, não só, né? Porque aí chega pra gente aquele aluno que não tá se comportando e tudo mais. Mas a gente também pega a parte boa dos alunos, que a gente entra na sala de aula só pra dar um beijo, um abraço. Eu, especificamente, sou coordenadora da educação infantil, então esse laço com os alunos é mais gostoso, assim, essa troca mais sincera. E o que me motivou a escolher essa área? Eu escolhi aos 11 anos de idade ser professora de português, porque eu tive uma professora de português muito boa na escola, e eu falei, eu quero dar aula de português, eu quero ser igual a minha professora. E então eu entrei na faculdade de letras, português e literatura, cheguei a fazer uma pós-graduação em língua portuguesa, mas a vida me levou para o outro lado. Eu fiz um cursinho de inglês, fui chamada para dar aula de inglês, e aí pronto, eu fui fazer curso fora, eu fiz intercâmbio no Canadá, eu estudei eu fiz 3 cursos diferentes lá, para professor também. Depois eu fiz outro intercâmbio para aprimorar o inglês, porque língua a gente nunca para de aprender. E aí é isso. Gosto de ensinar, gosto de aprender, gosto de estar com pessoas e trocar com elas. E é isso, acho que eu falei um pouquinho de tudo e espero ter ajudado.